Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. A gente vai estudar o capítulo todo. E vamos fazer hoje mais escola dominical, né? Mais estudo bíblico propriamente dito. Então os irmãos estão convidados aí a darem suas contribuições, tirarem suas dúvidas. Tem mais aula do que sermão. Então trouxe tem alguns slides ali para a gente ter bastante ideia visual também daquilo que vai ser tratado hoje. Vamos ler então o texto. Diz assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresente-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Dizeis ainda: que canseira! Me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então nós vamos fazer um estudo do livro do profeta Malaquias, abordando especificamente o capítulo de número 1, que foi esse capítulo que nós lemos, meus irmãos. Quando nós tratamos desse profeta Malaquias, o que vem à sua mente quando você pensa nesse livro? Diz-me, obrigado. Era essa a resposta que eu queria. Era justamente isso. A gente combinou e o senhor foi perfeito aí. Vou nem perguntar, porque eu queria essa resposta, vai que a outra pessoa dê outra resposta, né? Mas normalmente quando a gente fala de Malaquias, vem logo à mente o quê? Dízimo. Parece que o livro só fala de dízimo. Parece que o livro só fala sobre isso. Não que o livro não fale sobre dízimo, o livro fala sobre dízimo. Mas a temática do dízimo não é a temática central do livro de Malaquias, do livro do profeta Malaquias. E talvez até o fato, como nosso irmão colocou, né, você olha para Malaquias, logo você lembra do dízimo, talvez você olhe para o livro de Malaquias e já tenha uma espécie de aversão no sentido das interpretações que muitas pessoas fazem
muitas vezes errônea acerca do dízimo, quando olham para Malaquias e acabam, de forma até velada, desprezando o livro por causa das más interpretações. Mas o ponto é que Malaquias trata muito mais do que dízimo. Malaquias, a temática central é o culto. Principalmente o culto no Antigo Testamento e como os sacerdotes estavam aqui encarando, permitindo coisas estranhas ao culto, ou no culto ao Senhor. O grande ponto que Malaquias vai tratar, e é essa a ideia, é como, né, como eles enfrentavam essa oposição. E a grande questão que vai nortear Malaquias aqui, que ele enfrentava, são as mesmas que nós enfrentamos hoje. E é por isso que a gente olha, né, Malaquias e a gente precisa colocar essas duas temáticas. Primeiro, vai tratar sobre o culto no Antigo Testamento, é o tema central do livro, e como os sacerdotes, os líderes, eram relapsos quanto às exigências de Deus para o culto. Então vamos contextualizar aqui o livro do profeta Malaquias, para a gente entender um pouco melhor e chegar nesse ponto central, que é o ponto do culto e como os sacerdotes estavam tratando o culto de forma relapse. O contexto, né, é o ano de 587 a.C., que é justamente a queda do Reino Sul, né, para a Babilônia. Nabucodonosor, né, invade o Reino Sul e leva cativo, né, o reino de Judá. Todo o povo é exilado. Eles permanecem no exílio durante 70 anos. É interessante que agora na escola dominical a gente vai tratar sobre Ezequiel e Daniel, que também são profetas do exílio. Malaquias é o último profeta antes do período intertestamentário, período que cessa as profecias. E após esse período, o povo vai ser autorizado, após os 70 anos de cativeiro, o povo vai ser autorizado a retornar por meio do decreto do rei Ciro, está lá nos livros de Neemias e Esdras. E o rei Ciro vai autorizar o povo a retornar com o intuito de reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Só que durante o reinado, coloque na sua linha do tempo, rei Ciro é aquele que vai autorizar a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Durante esse período, logo após o rei Ciro vai reinar Artaxerxes. E é justamente quando a obra de reconstrução do templo e a obra de reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, vão ser interrompidas por causa de denúncias de conspiração contra os assírios. E a partir de então vai reinar o rei Dário e vai descobrir, né, vai retroceder ao decreto do rei Ciro e autorizar novamente os judeus a prosseguirem com a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. Qual o ponto? É que se passam pelo menos 100 anos da volta do povo a Jerusalém. O povo tinha sido exilado, passaram 100 anos, e nenhuma das expectativas foram supridas. Aconteceu aquelas promessas. Na verdade, eles entendiam que aconteceriam algumas coisas que na cabeça deles não aconteceram. Isso foi problemático, por quê? Enquanto eles estavam na Babilônia, o povo gemia pelo fato de não possuir mais a terra prometida. Jerusalém estava destruída. Eles não possuíam mais a sua terra, a terra que Deus havia dado aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, já não havia mais. O povo não tinha o templo, e o templo a gente sabe que é o lugar de habitação da presença de Deus com o seu povo. Não havia mais culto ao Senhor por meio do templo. O templo de Salomão havia sido destruído. O povo convive com inimigos, então havia inimigos ao redor do povo. O povo vivia em péssimas condições econômicas, financeiras, em pobreza, em fome, em miséria extrema. Esse é o contexto do exílio. As promessas era justamente que isso iria passar, que um novo templo teria. Você lembra da profecia de Ageu, né? Que a glória da segunda casa seria maior que a primeira? Então, justamente isso, os profetas anunciavam uma grande restauração do povo, anunciavam período de paz, anunciavam renovação do culto a Deus, reconstrução do templo, como a gente falou de Ageu, mas nada
disso, né? O povo tinha acontecido, o povo não tinha voltado todo para Jerusalém, boa parte tinha ficado na Babilônia, outra parte tinha ido para o Egito, o povo estava cercado de inimigos, vivia sob domínio persa, o culto a Deus era frívolo, meramente formal, sem comprometimento, superficial, vazio, os sacerdotes estavam desmotivados, totalmente corrompidos, preocupados com tudo que não fosse as coisas de Deus. E além disso, os saudosos, vocês lembram até, né, que eles eram preocupados, inclusive, em apainelar as suas casas, ou seja, enfeitar as suas casas e arrumar as suas casas, mas não estavam preocupados em reorganizar o culto ao Senhor, o templo ao Senhor, e reconstruir o templo ao Senhor, fazia parte também da profecia. E então, com isso, o povo de Deus, né, ofertava a Deus apenas o que sobrava, animais cheios de defeitos, que não seriam usados mais para nada. Enfim, total tempo de esfriamento espiritual. Esse é o contexto de Malaquias. Um contexto parecido com o que nós vivemos hoje no meio cristão, um período de esfriamento espiritual. É aí que vai surgir Malaquias. E o propósito de Malaquias, nesse ponto, é justamente isso, é confirmar as promessas do Senhor, que para o povo não havia concretizado. Eles esperavam essas promessas se concretizar, e também anunciar um juízo divino, caso o povo não se arrependesse. Então você tem que olhar o livro, tem que olhar o profeta dentro dessas duas perspectivas. A restauração por meio da confirmação das promessas, mas também o anúncio do juízo divino, caso o povo não se arrependesse. Esse é um ponto muito importante, porque Malaquias vai ser o mensageiro que vai trazer a palavra de Deus, confirmando as suas promessas, mas trazendo o juízo ao povo, caso eles não se arrependessem. E aqui, né, é importante a gente entender essa fórmula literária do livro do profeta Malaquias, porque ele foge um pouco à regra. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trata dos profetas, né, a cláusula que é iniciada às suas profecias, normalmente é assim diz o Senhor. Malaquias não, ele vai usar, né, uma disposição que a gente chama de disposição dialogal. O que é isso? O povo vai apresentar a sua queixa, ou seja, as suas demandas a Deus, e Deus vai responder de forma direta ao povo, mostrando para eles, né, qual era o problema, na verdade. E vai trazer culpabilidade ao fato do povo não obedecer à voz de Deus. Então, a fórmula que ele coloca aqui, ele vai estabelecer a sua profecia, é uma fórmula dialogal, uma forma de perguntas e respostas. Questionamentos da parte do povo em todo o livro. Primeiro, Deus realmente nos ama? Parece que, de acordo com as circunstâncias que estavam acontecendo, o povo duvida do amor de Deus. O outro questionamento é em que o culto ao Senhor é profanado, em que nós estamos profanando o culto a Deus. Por que Deus não aceita a nossa oferta? Por que Ele não aceita os nossos líderes? Por que Deus não aceita os nossos sacerdotes? Em que estamos desagradando a Deus? Em que estamos roubando a Deus? Em que estamos difamando a Deus? Aqui está todo o livro colocado, né? Inclusive aqui em que estamos roubando a Deus é a ponto que o dízimo é tratado. Mas essas são perguntas que são respondidas, né, no todo do livro. Importante, no final, as perguntas, na verdade, eram uma forma do povo dizer para Deus que não havia problemas com eles. Eles estavam bem, na verdade. No seu próprio juízo, o povo estava se achando bom o suficiente para retroceder ou para voltar a Deus com essas perguntas. As perguntas eram como se fosse uma espécie de justificativa. Deus fala algo e o povo, na verdade, não, mas como assim? Como assim? O Senhor, na verdade, não nos ama? Na verdade, nós não estamos profanando o culto. Na verdade, o Senhor não está aceitando a nossa oferta. Na verdade, o problema não é conosco. O problema é com o Senhor. A acusação, ela volta para Deus, porque o povo se justifica por meio esse retorno por meio de perguntas. Então, esse é um ponto importante. Perguntas pareciam dizer que o povo de Israel estava dizendo para Deus que não havia problemas com ele, como se as consciências deles estivessem tranquilas,
como assim diz o Senhor, não está aceitando a nossa oferta, como o Senhor não está aceitando a nossa oferta, mas é de coração. O Senhor não tem motivos para fazer isso. É como se o povo tivesse, de forma cauterizada, não enxergando os seus próprios pecados. Esse é um ponto que a gente precisa situar aqui. Ok, até aqui? Então a gente já contextualizou. E agora nós vamos para o texto, propriamente dito. Alguém pode... Eu vou dividir do verso número 1 ao número 5, e depois do número 6 ao número 14. Alguém pode ler, por favor, o verso número 1? Obrigado, minha irmã. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa palavra sentença, em algumas traduções, por exemplo, a gente usa ARA, né? A RC, que é o meio da Revista Corrigida, ou a NVI, vão traduzir de forma diferente. A RC vai trazer sentença como peso. Eu acho essa tradução um pouco melhor. Ou, como a NVI traz, advertência. Porque mostra aqui a natureza da profecia de Malaquias. Porque peso é como Malaquias quer mostrar a sua profecia. Ela pode ser considerada um peso. Por que ela pode ser considerada um peso? Por dois motivos. Primeiro, que era um peso para o próprio profeta, porque Malaquias utilizaria de palavras difíceis, no sentido de ser difícil ao povo ouvir. Não era uma profecia de fácil entendimento que eles aceitariam de forma fácil. Era um peso. Então, Malaquias não teria popularidade com a sua fala. Os profetas, é interessante porque para os profetas e para os pregadores atuais, aqueles que são fiéis, nunca é fácil pregar algo que vai de encontro com a visão da maioria. Nunca é fácil pregar a verdade, nunca é fácil anunciar, clamar arrependimento ou denunciar pecado. Nunca é fácil, isso aí não é algo popular, assim como não era popular para os profetas. Não atrai seguidores, não atrai olhares benevolentes. Só que quando a gente olha para a Escritura Sagrada, os profetas, para os apóstolos, quando a gente pensa em pregar, por exemplo, o próprio Evangelho, não é algo confortável. Você falar que a pessoa está em pecado, se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, se ela não se voltar para Deus, ela está num caminho sem volta. Imagina uma pessoa que você gosta, um familiar, e você vai pregar para ela, olha, não sei se você sabe, mas você não é tão bonzinho assim como você pensa. A Bíblia fala que todos os pecados destruídos foram da glória de Deus. E se você continuar nesse caminho de pecado, o que Deus tem para você é juízo, e o juízo eterno. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa, com certeza a pessoa no final vai te dar um abraço e vai dizer muito obrigado pelas palavras que você realmente falou a verdade para mim, eu precisava ouvir. Dificilmente, né? Se o Espírito Santo não convencer, o que vai acontecer é que a pessoa vai falar assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não adultero, eu sou uma pessoa que ajuda os pobres, eu faço tanta. Não, Deus não vai me tratar dessa forma. A questão é que quando a gente anuncia o Evangelho de forma clara, de forma precisa, ele por si só já não é uma mensagem, né, embora seja uma boa notícia no sentido de dar salvação apresentada por Cristo. Antes dessa boa notícia, há essa má notícia, que todos estão indo, né, para o inferno e precisam se voltar para o Senhor para que recebam Cristo como Senhor e Salvador. A notícia do Evangelho é que somos pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus, incapazes de nos voltarmos para Ele e para nós mesmos. Você não precisa ser arrogante, você não precisa ser irado, não precisa nada disso. Você simplesmente anunciar o Evangelho, você já vai atrair perseguidores. É o que acontece com Malaquias. Então, a mensagem era um peso, porque, por si só, anunciar essas palavras já seria um peso para o próprio profeta. Mas não somente para o profeta. O segundo ponto é que ela era um peso para a própria nação de Israel. O teor da mensagem era uma advertência, um chamado ao arrependimento. O que eles estavam fazendo estava desagradando ao Senhor. A forma como eles estavam cultuando não agradava ao Senhor. O Senhor não estava recebendo o culto deles.
Então a mensagem era um peso, era uma advertência, como a NVI traduz, era uma sentença ao povo de Israel, aos judeus, né? No caso aqui, a tribo de Judá e Benjamim. E o verso de número 2, como é que... Alguém pode ler, por favor? A gente dá prosseguimento. A gente já sabe que estamos tratando de um peso, de uma sentença, de uma advertência. Essa que é a mensagem de Malaquias. Esse é o teor da mensagem. Verso número 2. É interessante que Deus fala, né? Eu vos tenho amado. E eles retornam essa afirmação de Deus com uma pergunta, mas que o Senhor tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, né? O Senhor responde com uma outra pergunta, e ele fala, né, todavia amei a Jacó. É interessante que, mesmo a palavra do profeta sendo essa sentença, essa advertência, esse peso, o Senhor, né, começa anunciando a sua profecia por meio do profeta Malaquias com uma notícia maravilhosa. E qual notícia é essa? Eu sempre vos amei. Mas que fosse um peso, o Senhor começa de forma benevolente, né? Eu sempre vos amei. Né? O que mostra que quando Deus corrige o seu povo, né, é porque ele, em primeiro lugar, nos ama. A correção de Deus, a disciplina de Deus para com o seu povo é, antes de tudo, amor. Né? Às vezes a gente separa a disciplina de amor, né? Acha que quando Deus vai disciplinar, ele deixa de amar e passa a disciplinar. Não. Deus mostra o seu amor disciplinando o seu povo. Esse é um ponto importante, porque se ele não nos disciplinasse, nós seríamos o quê? Não seríamos filhos, nós seríamos bastardos. Assim como nós disciplinamos os nossos filhos terrenos, porque nós os amamos. Né? Então, mostra amor. A disciplina, a correção, a instrução, ela se dá pelo fato de que Deus nos ama, assim como se dá pelo fato de que você ama o seu filho, por isso você o disciplina. Mas o primeiro sinal de rebeldia, né, do povo de Israel era justamente o não reconhecimento do amor de Deus por eles, mesmo diante de todas as coisas que lhes aconteceram durante a história. Diante dessa declaração do amor de Deus pelo seu povo, né, a resposta que o Senhor deveria ouvir não seria uma indagação, mas em que o Senhor tem nos amado? Pergunta afrontosa. Não deveria ser essa. Deveria ser, sim, Senhor, nós aceitamos esse amor e prometemos obedecê-lo e amá-lo como resposta ao amor que o Senhor nos concedeu. Essa deveria ser uma resposta adequada, e não em que o Senhor tem nos amado. Uma pergunta meio de deboche, né? Eles respondem assim, de forma cínica, em que o Senhor tem nos amado. Por quê, meus irmãos? Porque eles mediam o amor de Deus por meio das circunstâncias. Eram as circunstâncias ao redor, na cabeça deles, que determinavam o amor de Deus, ou não o amor de Deus. É como se, pense comigo, o templo não era nem próximo do que eles imaginavam. As promessas ainda não haviam se cumprido. Havia crise econômica, como nós pontuamos aqui. O povo estava sendo subjugado por outras nações. A conclusão que eles chegaram é: o Senhor nos abandonou. Em que o Senhor tem nos amado? O Senhor está de brincadeira em falar que o Senhor nos ama. O Senhor não está vendo a nossa situação? O quanto nós estamos sofrendo? O quanto nós estamos sendo subjugados? O quanto nós temos trabalhado? O quanto nós temos esperado as promessas serem concretizadas e nada acontece? Cadê a glória da segunda casa, que não é nem próximo? A gente nem terminou de construir o templo, a gente não consegue... Esse templo é maior que aquele templo que nós vimos, que nossos pais viram. O relato bíblico é que eles choraram quando viram o outro templo. Choraram realmente porque saudosistas do antigo templo, né? O templo de Salomão. E o ponto é justamente esse. Né? É como se eles estivessem falando: o Senhor está de brincadeira em falar que o Senhor nos ama. Olha ao redor, olha as circunstâncias. Eu teria talvez uma visão diferente, né? E aí o ponto que a gente chega, como que você mede o amor de Deus por você? Como que nós podemos medir o amor de Deus?
Como que a gente mensura isso? É por meio das circunstâncias? É se eu sofro ou se eu não sofro, Deus me ama. Se eu estou bem financeiramente, é porque Deus me ama. Se eu não estou passando por nenhuma dificuldade, nenhuma doença grave na minha família, é porque Deus, então, assim me ama? São as circunstâncias que determinam o amor de Deus? A gente mede o agir de Deus de acordo com as nossas circunstâncias. Se as coisas vão bem, nós pensamos: olha, Deus me ama, eu estou com moral com Deus. Se as coisas estão mal, é porque eu estou em pecado, então acho que Deus me abandonou. Por mais que você tenha um entendimento bíblico, muitas vezes nosso coração tende a cair nessas armadilhas. Assim como se o povo de Israel caiu nessa armadilha, nós também estamos sujeitos a isso. E o que eles não entenderam, e esse é um ponto fundamental, né, o ponto que é muito importante aqui, é que o amor de Deus não estava condicionado às circunstâncias. Deus não precisava provar o seu amor, porque ele já tinha garantido isso. E a prova disso, sabe qual era? A eleição. Deus tinha elegido o seu povo, tinha eleito o seu povo. E sendo ele aquele que elegeu o seu povo, o amor já tinha sido comprovado. É isso que ele coloca aqui, né? Em que nos tens amado? É a pergunta deles, né? Do povo. E aí Deus fala: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Porém, eu amei Esaú? Não, eu amei a Jacó, eu amei Israel. Ele fala aqui: porém eu odiei, eu aborreci a Esaú e fiz dos meus montes uma assolação. Versículo número 3, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E aqui ele coloca como a nação, né, os descendentes de Esaú, Edom. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado de terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vos direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Ou seja, a comprovação do amor de Deus não estava na circunstância, estava no fato de que Deus havia escolhido o seu povo, Israel. Israel era a nação eleita. Deus não precisava provar nada. No ventre, Deus já havia escolhido Jacó. Ele nos escolheu. E essa é a prova. Lembra de Romanos 5, verso número 8? Alguém pode abrir, por favor? 8 a 10 e ler. Romanos 5, versos número 8 a 10. Em que consiste o amor de Deus? Consiste nisso que Paulo vai falar. Até o 10, por favor. Olha, o amor de Deus consta no fato de que ele deu seu filho para morrer por nós. Não está no fato de que nós estamos passando por uma situação financeira boa ou ruim, ou pelo fato do país estar bem, né, economicamente ou mal economicamente, ou se você está apreensivo com o futuro, né, da sua família, o futuro da nossa nação. Isso aí não, definitivamente, não prova o amor de Deus. O amor de Deus, ele é provado no fato de que ele nos deu seu filho para morrer por nós e nos elegeu em amor. Então, isso foi feito quanto, gente? Foi feito antes da fundação do mundo. Né? O povo de Israel, numa visão que a gente chama em teologia de visão prospectiva, contemplava o filho que haveria de morrer. E nós olhamos para o filho que morreu. Esse filho é a prova do amor de Deus para conosco. É a eleição. Ele nos escolheu antes que nós tivéssemos feito aquilo que era bom, aquilo que era mal. Nisso ele provou o seu amor por nós. As circunstâncias não têm esse poder, definitivamente, de determinar se Deus nos ama ou se Deus não nos ama. Então, mesmo sendo irmãos, Jacó e Esaú, Deus escolheu Jacó.
e aborreceu a Esaú. Deus escolheu Israel e rejeitou Edom, os descendentes, né, de Esaú. Então, meus irmãos, um ponto que nós temos que frisar aqui é que isso nos mostra que não temos razão nenhuma para duvidar do amor de Deus, porque a eleição já é suficiente. O fato dele ter nos feito seu povo, de ter nos resgatado do império das trevas, na linguagem paulina, de ter nos amado quando ainda nós éramos pecadores, como o nosso irmão Paulo leu, do fato dele ter nos livrado da ira de Deus, do fato dele ter nos justificado quando nós não éramos merecedores, o fato dele ter nos dado vida nova em Cristo, o fato dele ter estar nos conduzindo para morar com ele na cidade santa e ter uma vida eterna com ele, isso por si só é suficiente para delimitar e para provar o amor de Deus para conosco. Circunstâncias nenhuma irão determinar isso. Já foi provado, já foi definido. Não pode ser mudado de forma alguma. Então, nós chegamos no verso de número 6, a segunda parte do nosso estudo, e esse trecho todo vai nos mostrar justamente, verso número 6 a 14, como o fato de o povo pensar que Deus não os amava, por causa das circunstâncias, como nós estamos falando, né, afetou diretamente uma questão que é essencial para nós. Que questão é essa? O culto. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Eles estavam entendendo que o amor de Deus se dava por meio das circunstâncias. As circunstâncias estavam ruins, eles achavam que Deus não os amava. Mas Deus fala, olha, eu os amei, tanto eu os amo que eu escolhi vocês, não escolhi Esaú, escolhi vocês. Mas isso, uma percepção errada de um atributo de Deus, que é o seu amor, estava atingindo uma área fundamental da nossa vida, que é a adoração ao Senhor, a adoração solene, o culto ao solene. E dessa forma, toda a vida deles estava em decadência, por causa justamente da forma como eles estavam adorando ao Senhor, que era fruto de uma má interpretação do amor de Deus por eles. Você vê como é que uma coisa leva a outra, né? Eles entendiam de forma equivocada o amor de Deus e isso desencadeava na forma como eles adoravam a Deus e gerava numa vida frívola, numa vida sem propósito, uma vida que não glorificava a Deus. Uma coisa leva a outra. Um conceito teológico do amor de Deus desencadeava numa adoração equivocada, desencadeava numa vida sem propósito. Então o povo fica desmotivado a cultuar, cultua de forma protocolar. Não é que eles não cultuavam, eles cultuavam de forma protocolar. Começam a entregar ofertas impuras ao Senhor, ou seja, animais roubados, animais deficientes, animais doentes. O culto fica em segundo plano, começam a cuidar dos seus próprios negócios, né? Ageu vai colocar dessa forma. E pior, os sacerdotes, que eram quem deveria cuidar do culto a Deus, serem fiscalizadores do culto, eles mesmos deixavam que o culto ao Senhor fosse profanado e os mesmos estavam desmotivados. E por isso também não tinham zelo nem cuidado com as coisas do Senhor. Então, meus irmãos, com essas atitudes, o que a gente entende? Que o povo mostrava que não estava interessado a cultuar a Deus por quem ele era, ou seja, pelo seu amor, pelos seus atributos, e não temiam o seu juízo por causa da profanação ao culto ao Senhor. Já não havia mais relacionamento, pacto com Deus, a aliança já estava quebrada. Olha comigo, alguém leia, por favor, o verso número 6 e número 7. Você vê que ele faz duas ilustrações, né? A ilustração de um pai que merece honra, né? E aí
a ideia colocada do quinto mandamento, né? A ideia de obediência aos pais, mas não somente obediência aos pais, mas a toda a autoridade, né? A submissão aos pais, ela não é somente uma submissão aos pais, mas é submissão a toda a autoridade. É por isso que ele faz também essa comparação do Senhor, né? Se o Pai merece respeito, o Senhor também merece respeito. Sendo Deus Pai e Senhor, por que ele não estava tendo o respeito que ele merecia? Não havia respeito. Essas figuras que requerem o respeito para com o Pai, para com o Senhor, né? E não havia temor, estavam desprezando o nome do Senhor. E a segunda pergunta que ele coloca na parte B do verso número 6 e que o povo faz é: como temos profanado o seu nome? A pergunta, parece que é a pergunta dos sacerdotes, né, no verso de número 6, quando ele fala assim, né, diz o Senhor dos Exércitos, e aí no final, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Eu já tinha dito, né, que tinha desprezado, não encaravam ele como o respeito que um pai merecia e que um senhor merecia. Eles falam, mas em que nós então temos desprezado o seu nome? Mais uma resposta cínica que remete à primeira, né, do povo, a dureza de coração, a rebeldia, né, a mente cauterizada, o coração cauterizado. E o grande problema é justamente esse, que os sacerdotes não estavam observando o culto como Deus prescrevia. Não é que eles não estivessem cultuando. Esse é um ponto que a gente precisa frisar. Eles não estavam cultuando segundo Deus havia ordenado. Eles estavam cultuando, mas segundo as suas próprias percepções, e não segundo as determinações da palavra de Deus. Não bastasse que eles cultuassem, não bastasse que eles entregassem as ofertas. Eles deveriam cultuar, entregar as ofertas em conformidade com a lei de Deus. Deus havia dado a sua lei e tinha direcionado a cada ponto do culto. Só que eles estavam sendo relapsos, estavam tratando isso de forma relaxada, não estavam observando a lei de Deus. O culto não era segundo Deus, o culto era segundo os homens. Esse é o ponto, né, que Deus vai tratar aqui. Né? Quando o assunto é adorar a Deus, eu coloquei aí, né, não confie nas suas emoções, não confie nas suas percepções, não confie no seu coração, não confie naquilo que você acha bom ou ruim. Não confie naquilo que no seu gosto pessoal. Porque, sejamos francos, né? Cada um tem um gosto aqui. Cada um tem um estilo, cada um tem uma preferência. Imagina se nós fôssemos cultuar a Deus, cada um com a sua preferência. Seria um culto. Seria uma festa junina, também que eu estou aqui de. Uma festa junina, cada um faria o que? Tem um monte de barraquinha, né? Cada um com a comida que bem entendesse, né? Ou seja, seria uma colcha de retalhos, formaria cada um a sua percepção. Na verdade, no final, não agradaria nem a Deus, nem a nós. Porque o gosto do irmão não é o seu, né? Então você gosta daquilo que quando tem uma coisa que o outro gosta e você não gosta. Culto, adoração a Deus, culto solene. As nossas emoções não podem ser colocadas em primeiro plano. O que deve prescrever o culto é a palavra de Deus. E isso é um ponto importante para a gente. Mostra como nós somos limitados em entender aquilo que agrada a Deus. Nós não temos a capacidade de alcançar a mente de Deus e a vontade de Deus por nós mesmos e descobrirmos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Isso é suficientemente bom para ir na mente do Senhor entender o que Ele quer. E você não faz nem isso com a sua esposa. Se você for dar um presente para Carla, sei lá, uma coisa que você vai dar um presente, você vai olhar lá e falar assim, acho que isso aqui é legal, e você vai chegar, ela vai falar assim, não, nada a ver comigo, né? Coisa diferente. Aí eu vou dar um presente para minha esposa, eu gosto do Flamengo, eu vou dar uma camisa do Flamengo para ela vai usar aquela camisa cara para ir para academia. Ou seja, coisas que, se ela usar ainda, né? Talvez ela nem use. A questão é que nós não conseguimos nem alcançar a mente das pessoas que são finitas, que são limitadas. Como nós iremos alcançar, então, a mente de um Deus infinito, de um Deus ilimitado,
de um Deus santo. Nós não conseguimos, não tente. Como é que a gente, então, consegue entender? Por meio da sua revelação. É Deus quem revela a sua vontade por meio da Escritura Sagrada, de forma clara, de forma eficiente. Nós, então, por meio da palavra, fazemos aquilo que agrada a Deus, porque Ele mesmo falou, né? Então, se um presente para sua esposa, ou para o seu esposo, você só dá é, se ela gostar ou se ele gostar, né? Você procura saber, você procura entender os gostos pessoais. Imagina um presente que nós damos para Deus. Temos que ter certeza que Deus se agrada da nossa oferta. Então, para agradar a Deus, precisamos fazer exatamente o que Deus determina, aquilo que claramente está ordenado na Bíblia. É interessante que a gente fala muito de reforma protestante, né? De Lutero, né? 95, 97 teses, né? E a gente esquece que a reforma protestante, ela é, antes de ser soteriológica, por exemplo, de tratar da doutrina da salvação, ela é também, e majoritariamente, uma reforma litúrgica, uma reforma do culto, né? O culto católico era um culto cheio de elementos, cheio de questões que eram alheias à palavra de Deus. Quando a gente fala dos puritanos, por exemplo, os puritanos tinham uma ideia clara em purificar o culto daqueles aparatos que eram cheios de elementos do anglicanismo que herdou do catolicismo romano. Então, a reforma protestante enxuga isso, né? A ala reformada da reforma protestante vai colocar no culto somente aquilo que Deus determina, porque é a forma como nós entendemos que Deus vai se agradar. Você pode cair no risco de colocar alguma coisa que você goste e Deus não se agradar, e aí acontecer igual está acontecendo aqui com Malaquias. Então, esse é um ponto importante para nós, né? O culto ao Senhor não pode respeitar os nossos gostos pessoais. Precisa obedecer somente o gosto de Deus. E o gosto de Deus está onde? Na Escritura. É isso, é isso aí. Se você quer acertar, você vai na Bíblia. E é por isso que nós só fazemos aquilo que a Bíblia ordena. Ok? Vem aqui. Verso número 7 e número 8, então, por favor. Obrigado, Isabela. Bom, gente, 6h20, tem bastante tempo, né? Bom, já estão sendo. Brincadeira, tá, irmão? Eu tô de olho no relógio, 6h20. Deus vai começar a respondê-los, e aí agora ele vai fazer isso de 4 formas, né? 4 formas que Deus vai utilizar. Primeiro, ele vai mostrar como eles estavam profanando a Deus. Como que eles estavam profanando? Isabela leu. Estavam oferecendo comida imunda, levando animais cegos, aleijados, doentes, né? E que não servisse mais para nada, eles levavam para Deus, né? E aí a coisa era tão feia, né, que Malaquias vai mandar eles levarem, né, aquelas ofertas ao governador, está lá no versículo de número 9, né, quando ele fala assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitarei a vossa pessoa. Do governador está no versículo número 8, né? E quando trazeis o coxo enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta isso que vocês estão apresentando para mim ao teu governador, né? Aquele cara pecador lá, se você levar para eles, ele ia aceitar, mas acaso ele vai ter agrado disso? Será ele favorável? Nem o governador vai se agradar das coisas que vocês estão trazendo para o Deus, não Deus qualquer, o Deus dos exércitos. Deus que é Senhor de tudo, né? O Deus que é Senhor de todas as coisas. Se nem o governador vai se agradar, imagine Deus, né? Com certeza, ele não se agradaria. E a questão é que não há nada tão detalhado na Bíblia como a questão do culto ao Senhor. Eles estavam descumprindo as prescrições. Deus jamais,
né, poderia aceitar aquele culto, por melhor intencionado que ele fosse. Aquele culto não era o culto agradável. Depois vocês leem Deuteronômio capítulo 15, versos 21 em diante, vocês vão ver como que Deus prescreve cada elemento do culto. Então, o primeiro ponto, Deus vai mostrar como eles estavam profanando, né, trazendo comida estragada, comida imunda, animais cegos, enfim, aleijados, doentes. O segundo ponto é que Deus, né, obviamente, vai dizer que não aceita aquele culto de maneira alguma. Olha o verso número 10. Tomaram o verso dentre vós quem fecha as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Olha que linguagem pesada, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Deus coloca de uma forma até pesada. Era melhor que esse templo nem tivesse aberto. Era melhor que as portas tivessem fechado. Melhor não ter culto nenhum do que esse culto que você está prestando. Olha que linguagem pesada, meu irmão. Sabe que as pessoas falam assim, melhor estar lá do que estar no mundo. Para Deus não é assim, não. Para Deus é melhor você estar largado no mundo do que estar prestando um culto que não é culto. Está sendo enganado, está enganando o seu próprio coração. E aí é um ponto interessante. Você sabe que tem uma igreja e o culto lá não é um culto que agrada a Deus, não vá. Mas a minha irmã, mas o meu tio, mas o meu cunhado, mas não sei quem me chamou, né? Não é igual, mas é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Porque se o culto não é conforme Deus ordena, Deus não se agrada. A palavra de Deus é bem clara, fala melhor que então fechem as portas, porque vocês estão adorando não o Deus que prescreveu a sua adoração, mas vocês estão adorando a outros deuses, os deuses segundo as suas próprias cabeças, e não segundo Deus. Se o culto não é segundo Deus, o culto não é um culto agradável. A igreja não é uma igreja verdadeira. Os líderes não estão fazendo os seus papéis. Esse é um ponto importante, meu irmão. Você está se unindo numa igreja falsa, adorando a um Deus falso. Porque nós, a forma como nós adoramos determina a quem nós adoramos. A forma como nós adoramos determina a quem nós adoramos. A Escritura é clara nisso. Isso é um ponto pesado, mas que Deus se utiliza para mostrar que a adoração deles era uma adoração falsa. É uma adoração, na verdade, é melhor vocês fecharem essas portas, porque do jeito que está, não tem como. E aí, isso mostra como o culto a Deus é sério, o quanto ele se importa com a qualidade desse culto, e não com o simples fato de você cultuar ou não. Não é o fazer, mas é como nós fazemos. A Deus importa como está o seu coração, qual é a sua disposição, qual o seu modo de fazer, e não apenas o simples fazer. E o versículo número 11, ele vai nortear isso. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vai mostrar que, embora o seu povo eleito tivesse profanado o seu culto, haveria um tempo em que o nome do Senhor seria respeitado em todas as nações e em todo lugar. Uma promessa que, em certa medida, se cumpre em Cristo, né? Quando todos, né, em nome de Jesus, podem cultuar verdadeiramente aquilo que o Senhor falou para a mulher samaritana, né? Quando ela pergunta onde deveria ser a adoração, ele fala, né, que haverá um tempo que nem adorarão nem lá, nem cá, mas Deus procurará aqueles que adorem em espírito e em verdade. Exatamente, né? Isso aponta para a realidade eterna também. Então, esse é uma ideia fundamental. Aponta para a realidade perfeita de uma adoração não mais contaminada pelo pecado, mas purificada, como o nosso irmão está colocando, pela nova vida, né, que Israel de Deus possui junto ao Filho. O terceiro modo como Deus repreende o seu povo, agora, né, Deus volta a dizer que o culto que eles estavam oferecendo era uma profanação. Olha o verso número 12.
Mas vós o profanais, ou seja, profanais o culto quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Deus mostra como eles estavam profanando e fazendo isso tudo sem zelo, sem cuidado, além de fazerem apenas por obrigação, sem ter prazer em cultuar a Deus, né? E aí é um ponto importante, né? Como é que você se prepara para cultuar a Deus? Como você se prepara, não no momento que você já está no culto ao Senhor, mas antes do culto ao Senhor. Porque essa realidade de Malaquias aponta para a nossa realidade hoje, onde, quando nós, por exemplo, muitos de nós vamos à igreja por obrigação, por mero formalismo, por mera religiosidade, para cumprir um rito, mas não tem prazer na lei de Deus, no culto a Deus. Não aguardamos com expectativa o dia do Senhor para adorá-lo. Né? Trocamos o dia do Senhor por qualquer outra coisa que aparecer em nossa agenda. Vamos à igreja se sobrar tempo na nossa agenda, se não tivermos nenhum trabalho mais importante a fazer. E esse é um ponto muito importante para nós, porque nós devemos ter prazer no Senhor, prazer em cultuar ao Senhor, prazer na forma como o Senhor estabeleceu o seu culto. Né? Muitas vezes a gente vem ao culto cansados de orar, não prestamos atenção na oração que é feita, não lemos corretamente os trechos das Escrituras, não levamos a sério o momento de contrição, não entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, não cantamos com vivacidade os hinos que são louvados pela congregação, não nos esforçamos para cultuar a Deus ouvindo a sua voz através da palavra pregada, a nossa atenção toda hora ela é movida pelas coisas alheias, por uma criança que chora, ou por uma pessoa que se levanta para ir ao banheiro. A gente não faz esforço em cultuar a Deus da forma que Ele quer que nós cultuemos. E esse é um ponto muito importante. Culto é algo seríssimo, é o centro da nossa vida. Com certeza, fazer essas coisas que muitas vezes nós fazemos, muitas vezes sem perceber, não é um culto que agrada a Deus. É um culto que Ele rejeita. E é por isso que quando nós entramos naquela porta, domingos, para cultuar a Deus, temos que verdadeiramente colocar no nosso coração esse ímpeto, esse desejo, treinar a nossa mente e o nosso coração para cultuar de forma verdadeira. E aí que no verso número 14, eu vou dar uma corridinha, ele termina falando assim, olha o verso número 13, quando ele fala, né? E dizeis ainda, que canseira. Quantos de nós vemos para a igreja e falam assim, hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou exausto, hoje eu estou... Começa a se queixar de acordar mais cedo, tendo trabalhado a semana toda. Né? Quantos de nós? Que canseira, que enfadonha essa pregação, que enfadonha esse estudo, que enfadonha essa escola dominical. Né? O que enfadonho é estar aqui, eu poderia estar em outro lugar. E ele fala, né? E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, novamente falando da oferta que é apresentada a Deus. A nossa oferta é através do quê? Das orações, da leitura, do cântico com vivacidade, da atenção na pregação, da confirmação das orações, né? Do estar presente de corpo e alma, integralidade da nossa ser humanidade no culto ao Senhor. E eles não faziam isso, né? E Deus fala, aceitaria eu isso da vossa mão? Olha que pesado. E ele termina falando assim, o verso número 14, pois maldito seja o enganador. É pesado, né? E tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Você vê que Deus ele não se apresenta como um Deus ursinhos carinhosos, né? Se apresenta como um Deus Senhor dos Exércitos. Não é o exército brasileiro, não é um exército americano, não é um exército chinês, não é a bomba atômica, nada disso. É o Senhor de todos os exércitos. E esse Senhor é quem está irado contra eles. Ele fala, meu nome é terrível entre as nações. E ele fala isso por causa de uma coisa boba.
chamada culto. Né? Uma coisa tão simples, tão banal, né? Que a gente muitas vezes não dá muita atenção. A gente está preocupado com outros pecados, com a pornografia, não que não devemos nos preocupar, mas estamos preocupados com o adultério, com a homossexualidade, mas nós não estamos preocupados como nós cultuamos a Deus. Estou falando que nós não devemos ficar preocupados com esses pecados, que são importantes, pecados morais, mas Deus se ira quando o seu povo é chamado para adoração no dia do Senhor, e o povo até vai, mas vai de forma relapsa, de forma descuidada, oferecendo a Deus animais dilacerados. E pior, podendo oferecer, né, como ele coloca aqui, animais sadios, oferecem aquilo que sobra. Meus irmãos, a gente pode oferecer mais coisas a Deus, no sentido de ser... Eu fechei aqui, né? Acho que acabou aqui os slides. A gente pode oferecer ao Senhor aquilo que Ele merece, que Ele requer de nós. Cabe a nós, né, termos a dimensão de quem nós estamos adorando e entregar ao Senhor aquilo que Ele requer de nós. Isso é um ponto muito importante, porque a última forma de resposta, Deus termina amaldiçoando o enganador, aquele que deveria adorá-lo de forma correta, com as intenções corretas, mas não o faz. Tem tempo, mas não dedica a Deus. Tem talento, mas não entrega. Tem vida, mas não louva com vivacidade. São enganadores, são roubadores de Deus, segundo Malaquias. Sabe de quem ele está falando? Está falando de nós. Quantas vezes nós somos enganadores? Saímos daqui sem ao menos saber do que foi pregado, do que foi orado, do que foi cantado, do que foi falado. Muitas são as vezes que nós enganamos. Tentamos enganar Deus, né? Porque Deus conhece o nosso coração. E eu concluo dizendo que essa palavra não é fácil, não é de fácil aceitação, não é popular, né? E a gente precisa refletir no modo como nós temos adorado a Deus. Essa é uma sentença, é um peso, é uma advertência para nós. Mas a boa notícia é que mesmo que nós tenhamos andado em caminhos tortuosos, em caminhos que não agradam a Deus, adorando a Deus da forma que Ele não requer, muitas vezes segundo o nosso próprio coração, nos últimos anos nós podemos ter feito isso. Podemos ter cultuado a Deus de forma que Ele não agrada, seja pela forma ou seja pela motivação do nosso coração. A boa notícia é que há perdão para nós. Malaquias, ele chama o povo ao arrependimento e o que Deus requer de nós é que nós mudemos a nossa disposição de cultuar. Deus quer de nós é que nós purifiquemos o culto ao Senhor e que o seu Espírito, né, o seu Santo Espírito, nos convença desse pecado e mude nossa disposição. Porque por pior que pareçam as circunstâncias, né, por pior que a sua vida esteja nesse momento, né, elas não podem mudar o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus não pode não pode sofrer a interferência daquilo que acontece conosco. Porque, mais uma vez, Deus nos ama. Deus nos ama. Esse simples fato dele ter nos escolhido, ter nos tirado do pecado, nos transportado, na linguagem de Paulo, para o reino do seu amor, esse simples fato muda a nossa disposição em adorar. Nossa adoração tem que ser segundo Deus. O nosso culto tem que ser segundo Deus, tem que ser guiado pela compreensão de quem Deus é. Dessa forma, meus irmãos, se Deus é santo, nosso culto tem que ser santo. A nossa conduta precisa ser conformidade com a sua palavra, com o modo de agradá-lo por meio da sua palavra. Você crê que Deus é onipotente? O nosso culto precisa ser reverente, porque nós estamos adorando a um Deus vivo, a um Deus santo, ao Deus dos exércitos. O modo como nós louvamos tem que reverenciar e estampar o poder de Deus. Deus é gracioso, você crê nisso? Então o nosso culto precisa ser focado na obra de Cristo,
na graça de Cristo por nós, no seu amor. O culto é a Deus, e por isso é Ele quem determina a forma como Ele deve ser adorado. Ele quem convoca o seu povo, desde o seu chamado a Abraão, quando, né, o povo saiu de Israel, saiu a Israel para adorá-lo. Nós precisamos entender o culto não como, por exemplo, uma ação passiva, onde nós chegamos à igreja, a esses bancos, para assistir a alguma coisa, mas nós temos que entender que nós viemos cultuar a Deus, prestar culto de forma ativa. Nós não viemos ao culto, não vamos ao culto como fôssemos assistir a um filme, uma partida de futebol. No culto a Deus, o Senhor fala e nós respondemos. É um diálogo perfeito. E dessa forma, meus irmãos, nós temos que sair de casa para a igreja com o nosso coração disposto a adorar a Deus e não profanar a mesa, e muito menos rejeitar o nome do Senhor. Essa mensagem é para nós, para mim, para vocês. Assim como foi para o povo de Israel, profetizado por Malaquias, é um pecado grave ser relapso no culto ao Senhor. É um peso. Mas graças a Deus que o Senhor nos adverte, porque se Ele nos adverte, mais uma vez, é porque Ele nos ama. Então, quando nós chegarmos aqui no domingo, no culto ao Senhor, cheguemos com alegria no coração, com a certeza de que o Senhor está presente no culto, que o seu Santo Espírito está nos edificando, Ele está nos nutrindo pelos meios de graça, pela palavra pregada, pelos sacramentos, pela comunhão dos santos, e que não há nada nessa vida mais importante do que estar na presença de Deus no dia que Ele escolheu, juntamente com os santos, que Ele demonstrou o seu amor, dando o seu Filho, né, na cruz para morrer pelos nossos pecados e nos dando agora a oportunidade de adorar a Deus, de reconhecer os nossos pecados e louvá-lo da maneira que Ele merece. Se você é povo de Deus, tenha isso como maior estima que você pode ter na sua vida. E adore ao Senhor com alegria no coração, não da forma como você determinou, mas da forma como Deus determina na sua palavra. Amém?